Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, buscando a face dele, tentando, a gente ter comunhão com o Pai, buscando o seu querer. Hoje, dia 28 de novembro, 21 horas exatamente. E mais tarde, porque nós estávamos na reunião de oração ali no Telegram. E o Senhor abençoa muito, graças a Deus, as nossas vidas. E hoje meditando bastante na situação. Boa noite, Alberto. Boa noite, Estela. A todos que estão entrando aí, Shalom, Paula, Pauli. E meditando hoje, meditando em tudo que está acontecendo. Começou agora, acabou de começar, Alberto. Meditando em tudo aquilo que a gente está vendo, ouvindo, As notícias, paz, Estela. As notícias não são às vezes tão boas, Hoje mesmo eu tive uma notícia, Quer dizer, não só eu, várias pessoas, que estavam no mesmo lugar, mas ouvindo, que Senaqueribe daqui vender as terras agricultáveis para Senaqueribe das Arábias, Então, uma Ruth, grato pelo grupo de oração. Amém, irmão Alexandre, amém. Glória a Deus. Pois é, a moça lá de Sorriso, Pois é, também. Boa noite, Berenice. Saber que tem um ser que está tentando entrar para ser o ditador do Brasil, isso choca. Se a situação brasileira está ruim, pode se preparar que vai piorar bem mais. Mas Deus é conosco. Boa noite, Berenice. Deus é conosco, E hoje eu falo, pensando, meditando aqui, falando com Deus, o Senhor me deu uma palavra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias aí, a palavra está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Nós vamos conhecer, Nós vamos conhecer quem era esse profeta que Deus falava com ele, Deus falava com ele de uma forma tremenda. Um profeta que Deus, quando ele falava, Deus operava maravilhas, Então vamos lá, vamos estudar para a gente entender como é que nós temos que ser mediante as situações que vão vir. Porque que nem eu, Ontem eu estava parecendo aquelas hienas, Ó vida, ó céus, ontem eu estava desse jeito, Mas é que, irmãos, a gente pressente, a gente vê determinadas coisas que vão acontecer, teu corpo treme. O corpo treme. E ontem eu estava trêmula. Hoje eu ainda estou mais ou menos. Mas depois que eu li essa palavra, eu falei, não. Mas em meio a tudo isso, eu tenho que ser diferente. Nós temos que ser diferentes. O povo de Deus tem que ter algo a mais. O povo de Deus tem que fazer a diferença no meio disso tudo. Vamos observar aqui, Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, começando no versículo 8. Diz assim: Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar será o meu acampamento. Então presta atenção. O rei da Síria, ele guerreava contra Israel, certo? Shalom, Viviane. Ele guerreava contra Israel. E ele falava para os seus servos, Olha, em tal lugar nós vamos acampar e eu vou atacar o povo lá. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo:
Presta atenção. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: acautela-te, para que não passes em tal lugar, porque para lá desceram os sírios. Então, o que acontecia? Deus, o rei da Síria fazia um projeto. Ó, vou acampar em tal lugar, vou fazer uma emboscada em tal lugar. Quando era de noite, Deus avisava a Eliseu: avisa para o rei de Israel que o rei da Síria vai estar em tal lugar para pegar ele. Entendeu? E assim, o rei de Israel sumiu. Ó, e o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara e de que o alertara, e ali salvou-se. Não uma e nem duas vezes. Então, quer dizer, foram várias vezes que o rei, lá no seu reinado da Síria, fazia as emboscadas, Deus avisava Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel desviava, não passava por ali. Entenderam? E o rei de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, e de que o alertara, e ali salvou-se, não uma e nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito perturbado. O coração... Boa noite, Daniele. O coração do rei da Síria ficou perturbado por esta coisa. E ele chamou os seus servos e disse-lhes: não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? Então ele queria que entregassem para ele quem é que estava fazendo fofoca para o rei de Israel, que eles estavam acampados em determinados lugares. Paz, Leninha. Presta atenção. Olha, vamos recapitular, para a gente entender direitinho. O rei da Síria fazia as suas, a sua estratégia de guerra. Ele queria pegar o rei de Israel. Ele montava armadilhas no meio do caminho. De noite, Deus avisava para Eliseu: avisa o rei de Israel que o rei da Síria fez armadilha em tal lugar. Não passa por lá. E assim foram várias vezes. E o rei lá da Síria achou que um deles estava de conluio com o povo de Israel. E um dos servos do rei disse: nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Olha só. Os servos do rei da Síria conheciam Eliseu. Sabia que Eliseu era um homem de Deus. E vou ler de novo, versículo 12. E um dos servos disse: nenhum de nós, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então ele achou Eliseu em Dotã. Olha só, Eliseu estava em Dotã. De Dotã ele mandava avisar em Samaria ao rei de Israel que o rei da Síria ia fazer tal e tal coisa. Tá bom. Portanto, versículo 14, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército, para pegar uma pessoa só, um grande exército, e eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. Olha isso. Para pegar um só, que era o profeta, ele mandou um exército inteiro. Cercaram a cidade de Dotã de noite. Quando foi de manhã, olha o que acontece. E quando o servo do homem de Deus, que é Eliseu, havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens.
E o seu servo disse a ele: ai, meu mestre, como nós vamos fazer? Ele se apavorou, ele estava que nem eu ontem, apavorada. Ontem eu estava apavorada. Porque eu sei a carga de demônios que tem em cima daquele homem. Daquele homem horroroso, né? Que eu acho ele horroroso, medonho, pavoroso, coitado. E eu vejo nele os demônios que tem nele. Ali não é um demônio, são potestades que tem ali. Usado pelo Satanás mesmo, sem sombra de dúvida. Entendendo? Olha isso aqui, é exatamente esse mesmo, dinossauro. E o pior é que vai ser a guerra do dinossauro contra o Leviatã. Os dois vão guerrear para ver quem é que vai dominar. Olha isso, eu vou ler de novo. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado pela manhã e saído, eis que o exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a Eliseu: ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: não temas. Eu acho que hoje foi isso aqui comigo, né? Eu estava tão apavorada ontem, que hoje o Senhor me deu essa palavra aqui. Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Marca esse versículo aí na tua Bíblia. Eu vou marcar aqui na minha, ó. Aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. Não temas. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os seus olhos, o olho do menino, né, que estava com ele, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Eu vou ler de novo. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te, abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te, com cegueira. Onde mais que foi feito isso? Os anjos fizeram isso com os homens que queriam entrar na casa de Ló, lembra? Feriram com cegueira. E esse exército, o Senhor, Eliseu, pediu ao Deus para que fizesse ferir com cegueira aqueles homens. E ele, o Senhor, os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. Segundo a palavra de Eliseu. Que homem é esse? Que homem é Eliseu para que Deus ouça a voz dele imediatamente? E Eliseu disse-lhes: esse não é o caminho, nem é a cidade. Segui-me, e eu vos trarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. Eliseu foi lá, graça e paz, Val. Eliseu foi, pegou na mão deles e levou eles para Samaria, para a capital de Israel. E Eliseu disse para eles: não é para mim que vocês estão Aliás, Eliseu sabia que ele ia buscar eles, né? Que ele estava atrás dele. Mas ele falou: não é a mim que vocês têm que conversar, é com outro homem, que era o rei. Versículo 20. E sucedeu que eles haviam chegado em Samaria.
E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens. Que coisa, né? Senhor, abre os olhos desses homens para que possam enxergar. E o Senhor abriu os seus olhos, e eles viram. E eis que eles estavam no meio de Samaria. Irmãos, presta atenção. Quem é esse homem que ele pede a Deus e Deus fala com ele na mesma hora? O que tem na vida desse homem de tão especial que ele fala com Deus e Deus o responde na mesma hora? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar entre nós e Eliseu o que tem de diferente entre nós e ele? E o rei de Israel disse a Eliseu quando os viu: Meu pai, devo feri-los? Devo feri-los? O rei já queria ferir todo mundo. E ele respondeu: Tu não os ferirás. Feririas tu aqueles aos quais tomaste cativo com a tua espada e com o seu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber, se vá para o seu mestre. Então Eliseu disse para o rei: não, se você tivesse ido atrás deles para guerrear, você podia ferir, mas aqui não, eles vieram, eu te trouxe eles vieram cegos até você. Agora você põe uma mesa para eles. E o rei colocou uma mesa. E ele preparou grande provisão para eles, e quando eles haviam comido e bebido, ele os despediu. E foram até seu mestre. Assim, os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel. Que coisa mais linda isso daqui. Se você parar para pensar, primeiro tem duas coisas aqui que aconteceram. Uma é a vida de Eliseu. E a outra é como Deus age com os inimigos. Às vezes, o dar o pão, o dar um presente, vai fazer afugentar o inimigo. Irmãos, preste atenção. Nós vamos entrar num momento. Boa noite, Caroline. Daqui para frente, será um momento conturbado, um momento de guerra, um momento de apreensão. E nós não estamos preparados para isso. Por que nós não estamos preparados para isso? Porque nós não temos intimidade com Deus suficiente. Eliseu tinha intimidade com Deus. Eliseu pedia e Deus agia. Era na hora, era instantâneo. Senhor, fere de cegueira, Deus feria. Senhor, abre os olhos, Deus abria. Senhor, faz o machado flutuar, e o machado flutuava. E nós? Será que nós temos autoridade do Espírito Santo para estar na presença de Deus, para buscar a Deus nos momentos que nós vai seguir daqui para frente? Presta atenção. Os reinos da terra estão se movimentando contra o povo de Deus. O movimento deles todo, por enquanto, está esparso, mas vai afunilar em nós. Como é que eu vou clamar ao Senhor? Senhor, fere de cegueira esse povo. Quando vierem fazer aquele negócio aqui em mim, forçar, como é que eu vou clamar a Deus? Senhor, fere com cegueira esse povo. Se eu hoje não busco ter vida com Deus, não busco ter intimidade com o Pai, mas fico tagarelando por aí, fico jogando conversa fora, fico me rendendo aos prazeres do mundo, fico tentando falar mal da vida dos outros. Que intimidade eu posso ter com Deus se eu vivo desse jeito? Shalom, Graciele. Que intimidade que eu posso ter com Deus
nos momentos que vão se seguir. Se eu estou com a minha vida livre, leve e solta para esse mundo. Não, meu irmão, agora é hora de você estar pegado com Cristo. Agora é hora de você ter intimidade com o Pai. Nós precisamos aprender com Eliseu. Nós precisamos aprender com Eliseu. Ter vida no altar. Ter vida com Deus. Para que quando chegue a serpente, eu falo, Senhor, faz a serpente ficar cega. Quando chega o dinossauro, Senhor, faz esse dinossauro ficar cego. Quando chega o Senaqueribe, Senhor, faz esse Senaqueribe sair da perto de mim. Não deixa ele adentrar os campos que o Senhor me deu. Presta atenção, meus irmãos. Eu preciso estar na força e na fé deste homem de Deus. Foi o que o Senhor falou comigo hoje. Eu preciso estar no poder de Deus. Lembra quando eu contei para vocês a visão que eu tive naquela madrugada? Eu vou contar mais uma vez. Eu sei que você vai falar assim, nossa, repetindo de novo, né? Mas vou contar. O vento entrou naquela madrugada no meu quarto e eu escutei. Vocês precisam se preparar para o que está vindo, para o vento que está vindo. E eu perguntei para o anjo, ele vestido de guerra, e eu falei, como que se prepara? Ele falou, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem era Eliseu? Era um homem fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos aprender com Eliseu a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque os dias estão ficando cada dia mais escuros. Os dias estão se fechando. E nós estamos parados. Nós estamos com medo. Nós estamos que nem o servo de Eliseu. Senhor, o que nós vamos fazer agora? Amanheceu toda Dotã rodeada de inimigos. E agora o que nós vamos fazer? E Eliseu, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos dele se abrem, ele vê tudo rodeado com carruagens e cavalos de fogo. Meu irmão, para combater o que está entrando no trono do nosso país, porque o que está entrando, para você ter ideia, é tão terrível que nem o povo dele quer ele lá em cima. Ele é tão tremendo que nem o povo dele quer que ele seja o cargo que ele quer ser. Só para você ter ideia de quem é esse sujeito. Mas nós não vamos com ele com ferro, com fogo, não. Nós vamos com ele em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor vai, de uma forma ou de outra, fazer esse homem das cavernas, né? Esse bicho das cavernas, né? Da família dinossauro, vai fazer ele aplacar. E ele não terá poder sobre o povo de Deus. Essa é a nossa oração. Mas para eu orar e para eu poder ver o poder de Deus na minha vida e você ver na sua, nós temos que aprender com Eliseu. Que vida que Eliseu tinha. Que vida que Eliseu tinha. Exatamente, Alberto. Vamos sentir saudade de todos eles. De todos os urubus que estão lá, nós vamos sentir saudade. Irmãos, precisamos colocar a vida no altar. Se você tem costume de falar mal da vida do teu irmão, cala a tua boca. Fica quieto, porque Deus tem falado muito comigo a respeito da língua.
A língua vai destruir muita gente. A língua vai destruir muitos que estão achando que estão com a vida feita na presença de Deus. Se você não colocar a tua língua no lugar dela, dentro da boca, você vai acabar perdendo a tua coroa. Você não tem poder que Eliseu tinha. Você não vai ter poder que Eliseu tinha. E nós precisamos, nesse momento, estar revestidos da força do Senhor e do seu poder. Senão nós não vamos vencer o que está vindo aí. Abre a tua mente. Abre a tua cabeça para você entender. Se nós não buscarmos ter vida com Deus, se nós não buscarmos olhar para a cruz de Jesus, nós não vamos perseverar. Boa noite, Suzana. Nós não vamos perseverar. Nós vamos ficar no meio do caminho. Você quer ficar no meio do caminho? Aí eu vou te fazer a pergunta. O que você quer para a tua vida? Você quer ser guardado pelo poder de Deus? Ou você quer ficar no meio do caminho? Como muitos vão ficar. Irmãos, eu estou buscando de Deus ter força para enfrentar. Mesmo na minha fraqueza, às vezes dá um pânico, dá um desespero, porque a gente percebe a situação, você sente no mundo espiritual, você sente, a tua pele chega a tremer. Da intensidade dos demônios que estão nesse povo. Aquele homem é um homem que está altamente endemoniado. Eu vou dizer para você, a gente não sabe se é o presunto, né, que tá lá, mas eu creio que não, que seja a cópia. Se aquela cópia tiver o tanto de demônio que tem dentro desse homem, meus irmãos, eu acredito que não tem, ele é mais do que qualquer outro. Exatamente, pastor. O pastor colocou aqui, ó, pastor Luiz colocou aqui, das 7 coisas que Deus detesta e a última ele abomina, 3 destas são a língua. Exatamente. O Senhor tem falado muito comigo, que a maioria do povo que vai ficar é por causa da língua. É por causa da língua. Não vão herdar a vida eterna porque a língua é língua ferina. É língua que traz o mal. É língua que condena. Irmãos, cuidado. Nós podemos condenar sim, na reta justiça. O que é a reta justiça? É condenar as obras infrutuosas das trevas. Isso sim eu posso condenar. Mas eu lá meter o dedo na vida da pessoa e tentar acabar com a vida dela, não. Isso é pecado. Isso herda a maldição. E malditos não entram no reino dos céus. Então, meus irmãos, abram suas mentes, abram suas vidas, sua visão. E aprendam com Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem que Deus atendia a ele na hora. Nós precisamos ser Eliseus daqui para frente. Porque nós vamos ver o perigo na nossa frente, nós vamos ter que ter autoridade do Espírito Santo para falar: Senhor, cega esse povo para que eles não me vejam, ou me façam ficar invisível mediante isso tudo que está acontecendo aqui. Exatamente, Joelma, você falou tudo, minha irmã. Você falou tudo, é o que eu estou vendo acontecer. Gente apontando para os outros, dizendo que quem tomou a sopa estragada, como você está dizendo aí, né? A sopa estragada está no inferno e eles esqueceram que a língua deles está levando eles para o inferno. Exatamente, pastor, não fomos autorizados a julgar ninguém, nem amaldiçoar, e sim orar e abençoar. Exatamente. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós temos telhado de vidro. Onde você erra, eu posso não errar, mas onde eu erro, você erra. E assim vice-versa. Onde você acerta, eu erro, e onde eu erro, você acerta.
Entenderam? Irmãos, vamos ficar firme, porque os dias que vão se acercar aí são maus. Nós estamos entrando, possivelmente, de segunda para frente numa guerra. Possivelmente estamos entrando numa guerra de segunda-feira para frente. Coisa séria. Aquele homem, nem as pessoas que estão à volta dele querem que ele vá para o cargo que ele quer ir. Para você ver o potencial maligno que ele tem. Entendeu? Exatamente, pastor. Nem mesmo o pecador. A nossa missão é pregar salvação e arrependimento. Exatamente isso. Então nós estamos entrando, o Brasil está entrando num conflito, a terra sendo arrasada em vários lugares, inclusive na cidade sede do nosso país. Lá já começou também. A terra já não está dando mais o seu grão como deveria dar. Porque o Senhor está vindo, porque eles querem fazer isso, mas Deus está vindo na frente. Então presta bastante atenção. Presta muita atenção. Porque é o seguinte, meus irmãos. Se nós não estivermos com a nossa vida como Eliseu estava, vai ser muito difícil passar por isso tudo. Nós vamos ter que enfrentar uma terra arrasada. Nós vamos ter que enfrentar perseguição. Nós vamos ter que enfrentar uma guerra que está aí já. Pedir ao Senhor pelo povo do norte e do nordeste. Segunda-feira nós já vamos ter notícias de qual é a posição que vai se tomar. E ainda além de tudo, estamos sendo vendidos para o Senaqueribe das Arábias. As nossas terras agricultáveis. E vou te dizer, não adianta eles virem para cá plantar porque não vai dar nada. Porque Deus não vai deixar. Por isso Deus está arrasando a terra. Agora eu estou entendendo. Além de guardar o povo de Deus na terra arrasada, Deus vai arrasar a terra porque eles não têm que tomar possessão dessa terra. E Deus vai arrasar a terra. Na casa de quem não... Exatamente. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Aquele ali deve ter umas 4, 5 potestades em cima dele. Ele vendeu a alma para tudo quanto é lugar para poder ter poder. Mas é pouco tempo, mas será intenso. E nós precisamos estar com a nossa vida sob a vida de Eliseu. Essa madrugada no bairro de Janeiro ficou embaixo d'água. Foi tanta água que a canalização não aguentou e arrebentou. Tá vendo, Alberto? Você tá vendo, Alberto? Corre, meu irmão, corre. Está em nome da agenda, exatamente, pastor. Está vindo para seguir a agenda. A agenda vai acelerar muito mais. Vou dizer para o senhor, pastor, vai depor todo mundo e ele vai ficar como ditador do Brasil. Eu posso estar muito enganada. Mas o pacto é tão terrível que vai ficar sozinho. É isso que o povo dele tem medo, que o povo dele sabe. O próprio povo dessa beldade desse Senhor aí sabe que ele vai tomar o lugar de todos. Entendeu? Vai tomar o lugar de todos. E vai ser o ditador desse local. Mas o Senhor vai arrasar a terra. Vai, pastor, vai ser isso mesmo. Uma briga entre ele e o... Exatamente. Exatamente isso. Entendendo? Meus irmãos, é tempo de abrir a cabeça. Alberto, abre a cabeça. Sai da onde você está. Vai para um lugar alto.
Exatamente. Nós temos que orar. Nós temos que orar porque o negócio é sério. E o alvo deles somos nós, os filhos de Deus. O alvo deles são aqueles que não quiseram e não estão avançando com a língua da serpente. Entenderam? Fiquem alertas, fiquem atentos. Leiam a vida de Eliseu. Leiam a vida de Eliseu. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Certo? Paulo não disse isso? Pois é. Vou falar agora para vocês. Vamos buscar aprender com Eliseu para ver como era a vida dele diante de Deus, que Deus operava por ele rapidinho. Porque nós vamos precisar da rapidez da ação de Deus nas nossas vidas. Segura a tua língua dentro da boca. A briga não é pelo bem do povo, da nação, mas na escolha do líder que o serve. Exatamente. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Pode ser que eu esteja enganada, pastor. Pode ser que eu esteja enganada. Mas eles sabem do homem que vai levantar. E eles querem ser parceiros desse homem. Entendeu? É o que eu vejo. E eu vejo esse daí se candidatando para a vaga. Entendeu? Se candidatando para a vaga tremendamente. Eu posso estar errada. Pode Deus que ajude que eu esteja totalmente errada. Eu quero estar errada do que eu estou pensando. Eu chego a tremer. Mas o negócio é sério. O negócio é sério. Ele sabe. Ele é mais maligno do que o presunto foi. Mais maligno do que o presunto foi. Mas nós vamos ficar firmes. Vamos aprender. Leiam, irmãos. O livro de 2 Reis, que fala sobre a vida de Eliseu. Vamos buscar de Deus ser como Eliseu. Que nós possamos falar e Deus agir. Nós vamos precisar, nos momentos que se seguem, até a volta de Cristo. Você crê? Você crê nisso? Exatamente, 7 anos que resta, exatamente. Falou, eu vi esse discurso, eu vi na ONU, né? Eu vi. Entenderam, meus irmãos? Nós precisamos ser Eliseus nessa terra. Vamos orar então ao Senhor, agradecer a Ele esse momento. Fiquem firmes com Jesus, segurem suas línguas. Em nome de Jesus, segurem suas línguas. Porque eu tenho visto claramente muitos que estão acusando aqueles que levaram, como diz a Joelma, né, a sopa estragada. Muitos aqueles que levaram a sopa estragada, eu estou vendo vários e vários deles com a sua vida no altar. E eu estou vendo muitos que estão com o dedinho assim, acusando, com a língua falando impropérios contra tudo e todos, tentando fazer difamações e tudo mais. Eu estou vendo esse povo ruindo. E eu estou vendo os que muitos tomaram a sopa estragada 2 vezes, deixaram, não querem mais e se colocar na presença do Pai e estão com as suas vidas ali, ó, no altar, indo para frente, caminhando. Então, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você com todas as letras. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. E a língua é uma coisa que pode fazer com que a sua coroa seja roubada. Então, mantenha sua língua aí dentro da sua boquinha. E tem outro detalhe, para de dar ouvido para essa gente que estão indo para a ribanceira e querem te levar junto, para que você perca a coroa. Ore por eles. Senhor, tem misericórdia, mas eu não quero dar mais ouvido para esse povo, porque senão eu vou entrar na deles. Cuidado, meu irmão. Satanás não deixa de ser Satanás. Ele está aí, rugindo como leão,
para ver se ele pode tragar os filhos de Deus. Não se deixe tragar pelo diabo. Não se deixe tragar pelo diabo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nome honrado do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, pela vida de Eliseu. Te agradecendo, Senhor, porque nessa noite nós estamos podendo ler o que ele deixou reservado para nós aqui na tua Sagrada Escritura. A vida dele, como ele se comportava contigo, como o Senhor respondia para ele. E agora, nesse momento, ele vai fazer a diferença nas nossas vidas, porque nós vamos aprender com ele como é ter uma vida contigo. E como é o Senhor atender aqueles que têm vida com Deus. E nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a aprender com Eliseu. Nos ajuda a ler as palavras, as mensagens onde Eliseu está escrito aqui na tua palavra. Porque nós precisamos ter a conduta de Eliseu para que possamos receber de ti aquilo que nós vamos precisar para os últimos dias que se seguem. Pai, eu te agradeço pelo desnudar da nossa mente a tua palavra. Eu agradeço porque o véu que cobre já não cobre mais. E nós já estamos podendo ler a palavra com mais afinco, nós já estamos podendo ler a palavra com uma interpretação para os últimos dias. Eu te louvo por isso, porque isso é cuidado teu. O Senhor ama teus filhos e o Senhor tem cuidado com eles. Eu te agradeço. Pai, guarda os meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Livra do mal, livra de tudo aquilo, Senhor, que tem passado. Livra das amarras do diabo, livra das prisões de Satanás. Livra-nos, Senhor, da boca da serpente, da língua felina da serpente. E eu te peço por essas pessoas que têm a boca solta. Pai, se ainda resta para eles, faz uma obra. Transforma a vida deles. Transforma em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. E te peço, guarda os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes. Dá-nos uma noite em paz na tua presença e livra-nos do mal em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, leiam a palavra, leiam a vida de Eliseu, leiam o que Deus fez com Eliseu. Vamos tentar nos encaixar como Eliseu era e vamos aprender com ele como agradar a Deus. Nós vamos precisar. Nós vamos precisar pisar serpentes e escorpiões. E nós temos que ter a vida em integridade como Eliseu tinha. Entenderam? Vida de perseverança. Lembra que Eliseu correu atrás de Elias? E Elias corria dele, ele corria no atrás e Elias falava, fica aqui. Ele falou, não vou ficar. Enquanto você não me abençoar, eu não largo de você. E Elias falou para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias falou para ele, se você me vir subir no carro de fogo que vem me buscar, você vai ter a porção dobrada do meu espírito. E ele perseverou e ficou de olho em Elias. Duas coisas eu disse, exatamente. Ele ficou de olho fito em Elias. E ele viu. E o que aconteceu? Elias jogou a capa para ele. Você entendeu, irmão? Você está entendendo? Esse é um homem que Deus se agrada. Perseverante. Persevera naquilo que busca. O que você está buscando? Libertação? Persevera. O que você está buscando? Santificação? Persevera. Saiba, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santificação, ninguém verá a face do Senhor. Então, meus irmãos, vamos ser como Eliseu. Perseverantes, vigilantes, determinados à vida eterna. Entenderam? É isso que Deus quer de nós. E vamos em frente, porque o Senhor é conosco. Se Ele está nos falando, é porque Ele vai nos ajudar. Amém?
Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos e, se assim o Senhor permitir, estaremos amanhã de novo reunidos aqui em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.